A novela Amor à Vida apresenta um drama e uma polêmica. A personagem Nicole foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um câncer grave e tem apenas 6 meses de vida. Só que, na realidade, a doença é altamente curável. Quem explica é o repórter Bruno Bernardi. A polêmica da novela começa quando a atriz Marina Rui Barbosa, a Nicole da trama, encontra manchas no pescoço e procura uma dermatologista. Desconfiada de ser um linfoma, a médica encaminha a paciente para um especialista. Depois da biópsia, o choque. Ela tem um câncer raro, o linfoma de Hodgkin estadio 4, e tem apenas 6 meses de vida. Mas para o diretor da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, a novela comete 3 grandes erros. Nós recebemos inúmeras comunicações de pacientes questionando a forma como o prognóstico do linfoma de Hodgkin foi colocado no diálogo entre o médico e a paciente. Na maioria das vezes, expressiva maioria das vezes, o diagnóstico é feito por um infartamento, por um aumento de um gânglio linfático, de um nódulo, particularmente no pescoço. O que se deu na trama foi que a paciente procurou um dermatologista porque tinha uma lesão específica no pescoço. Esta é uma manifestação absolutamente incomum nos linfomas e particularmente no linfoma de Hodgkin. Um outro aspecto que também, a meu ver, foi abordado de forma inadequada foi no momento em que o médico discute com a paciente o intervalo da quimioterapia, de sorte a poder adequar aquele intervalo a algum interesse social da paciente. Mas isto, a meu ver, é um desserviço, porque um dos segredos do bom resultado terapêutico é a manutenção o mais possível dentro dos intervalos pré-estabelecidos entre as sessões de quimioterapia. Estes casos, mesmo os casos avançados no linfoma de Hodgkin, você atinge taxas de cura em mais de 85% dos casos. Sorte que não pode ser colocado como uma doença esbarrando no fatal, não é? Ao contrário, é uma doença altamente curável. Vinícius teve o linfoma em 2007 e ficou assustado com as informações sobre a doença na TV. Minha prima mandou uma mensagem, linfoma de Hodgkin tipo 4. Aí a gente achou estranho, né? Poxa, qual é o diagnóstico que teve para linfoma de Hodgkin tipo 4? E nada foi explicado a respeito da doença, né? Nada foi dito sobre o que é, o que não é, como que se chegou a esse diagnóstico, quais foram os sintomas dela, não teve essa explicação. Então ficou bem no ar, assim, até minha prima não identificou. E ela sabe, até tem bastante informação porque acompanhou o meu caso, né? Os sintomas da doença também são diferentes dos apresentados na novela. São febre, perda de peso e suor noturno. Então, doutor, eu queria que você explicasse exatamente para quem está em casa, para quem quer entender um pouco mais, o que é o linfoma, o que são os linfomas e o que é exatamente essa doença que a personagem tem, o linfoma de Hodgkin. Esses pacientes se apresentam com um aumento dos gânglios linfáticos, dos linfonodos, particularmente na região do pescoço e na axila. De sorte que uma pessoa que nota um nódulo na região da axila, de crescimento progressivo, indolor, esse é um dado muito relevante que distingue do aumento dos linfonodos em outras doenças, como nas doenças infecciosas. Se isto persiste 1 semana, 2 semanas, isto é motivo para que essa pessoa procure um médico e que se esclareça a origem daquele aumento dos linfonodos. Depois de 6 meses de quimioterapia, Vinícius se curou. Mais de 5 anos depois, hoje ele tem uma vida normal e sem o câncer. Tive medo, claro, porque quando você tem um diagnóstico de câncer, claro que vai te dar medo, né? Mas depois que eu procurei os médicos, que os médicos explicaram qual era o meu câncer, que era o linfoma de Hodgkin, que em qual estágio estava, quais eram os tratamentos, o que eu ia ter que fazer, o que eu não ia, qual era a chance de cura, aí a gente fica muito mais tranquilo, né? Eu fiquei muito mais tranquilo. Aí.
É mais um desserviço, né, dessa novela para o Brasil, né? Aliás, tem tanta bobagem nessa novela, em todos os sentidos. As enfermeiras também estão super magoadas, as chacretes, olha, é um desserviço atrás do outro. Mas, enfim, eu parei de ver. Acho que a Adriana também parou, né, Adriana? Parei, já estou esperando Em Família aí, não é isso? Do Manuel Carlos.